Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Eurípides. Que prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Até que enfim saiu, né, essa live. Não é? É que enfim, estamos aí. Eu estava vendo, você fez uma recentemente com o Marcelo Sadi, Sim, o Marcelo é um querido. e da NET Marum. Hoje eu estive conversando com o Bruno Zilber. Ele falou muito bem de você. É, nossa Falou, live muito legal também com o Bruno. estamos conectados com as mesmas pessoas aí, né? Falando aí de assuntos dentro da nossa área, né? O universo ele conspira para juntar essas coisas, né? E o Instagram foi uma grata surpresa para mim, que colocou pessoas interessantíssimas. E sou um eterno estudante e estou aqui para aprender. E tenho certeza que você tem muito a nos ensinar hoje. Ah, que bom, que bom. Também estou aqui para aprender. Vamos trocar então, né? Um pouco de conhecimento aí. Deixa eu puxar a luz para cá. Vamos lá, a gente Camila, vai falar. se o pessoal te conhecer um pouquinho, fala um pouquinho da sua história, sua formação. Pode, o espaço é seu. Tá ótimo. Primeiro, boa noite a todos. Né? Meu nome é Camila Cardinelli, eu sou nutricionista. Eu sou de Juiz de Fora, de Bicas, uma cidade do interior, próxima a Juiz de Fora, Minas Gerais. Me formei lá, né? É, Depois da faculdade, eu sempre gostei de pesquisa, então fiz algumas especializações e entrei para um grupo de pesquisa aqui de São Paulo, né? E nesse grupo de pesquisa eu conheci todas as linhas, comecei a estudar microbiota, estava acontecendo um estudo temático, né, na Faculdade de Medicina da USP, e eu comecei inicialmente estudando microbiota, tinha né, uma dos braços do temático era microbiota, e aí eu cheguei até a metabolômica, né? Comecei com a microbiota e depois fui para a metabolômica, que a gente vai depois explicar um pouquinho o que, que é isso, mas tinha uma pesquisadora identificando quem eram as bactérias que mudavam depois da cirurgia bariátrica, que era o nosso tema lá, e também o que estava associado à remissão do diabetes, já que as pacientes que nós inserimos no estudo eram diabéticas e algumas curavam do diabetes, tinham a remissão total, outras não. Daí, estudando microbiota, eu cheguei até a metabolômica fecal, né? Para avaliar os metabólitos do hospedeiro e também aqueles produzidos pelas bactérias, né? Para entender a funcionalidade das bactérias. E aí comecei todo o meu caminho de pesquisa nisso, né? Fui pioneira aqui no Brasil no estudo desse biofluido de metabolômica fecal e graças a Deus deu tudo certo, né? Foram anos de estudo aí. Aqui no Brasil, inicialmente, a gente não conseguiu fazer essa análise, não tinha expertise para isso, a gente não conseguia identificar os metabólitos. Terceirizamos essa análise na Áustria. Enfim, saiu o doutorado, onde eu falei de ácidos biliares, né? Porque é um universo muito grande, o primeiro estudo publicado nesse assunto, então a gente começou falando de ácidos biliares, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, e ficou para os próximos passos a gente entender essa, essa alteração da bariátrica e a remissão do diabetes em outras classes de metabólitos. Então, essa foi a minha vida aí na pesquisa. Em paralelo, eu amo a prática clínica, sempre atuei na prática clínica, e inclusive eu acho que eu me interessei por esse assunto porque fala de metabolismo, fala de precisão, né? E aquelas respostas dos pacientes, aquelas perguntas que a gente mesmo se faz com o paciente, né, Eurípides? Poxa, por que aquele emagrece, aquele não? Por que aquele cura o diabetes, aquele não? E de entender essa individualidade. Por que esse paciente tem depressão? Então, para entender a individualidade do paciente, eu acho que foi um grande empurrão que me deu para eu cair nessa área aí de ômica, de precisão, de metabolismo, né? E hoje eu atuo na prática clínica utilizando essa ferramenta da metabolômica e também das outras ômicas, né?
da nutrigenética aí que a gente conversou com a Anete, que a gente conversou com o Marcelo, da microbiota também, o sequenciamento de DNA, que a gente vem falando aí, junto com o Bruno, junto com algumas pessoas, junto com você, né, que fala bastante disso. Então, resumidamente, foi essa a minha história aí, né? Excelente. Até então. Então já está entrando no doutorado ou já é doutora mesmo? Não, eu já finalizei o doutorado. Eu já finalizei. Pós-doutorado. O pós-doutorado está sendo avaliado. O projeto em si está aprovado, mas a gente tem aquelas questões de financiamento, né, até da bolsa de pós-doc, então isso está sendo avaliado. Mas, em paralelo a isso, eu venho tentando difundir esse assunto, que quase ninguém fala de metabolômica, né? Então, tanto na área da pesquisa, e hoje eu acho que a pesquisa é maravilhosa, eu amo a pesquisa, mas trazer a pesquisa para a prática clínica é algo assim que a gente consegue ver, escalar, né? Fazer o paciente melhorar, aquela resposta que a gente não tinha, a gente passa a ter, a gente consegue gerar o resultado no paciente, a gente consegue ensinar e outros colegas também um pouquinho do nosso conhecimento. Então, a pesquisa está ainda em fase de avaliação, eu amo, mas hoje eu me dedico bastante à prática clínica e também a difundir esse conhecimento aí para os nossos colegas, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, doutora Camila, me explica o que é metabolômica fecal, o que é esse nome estranho, né? Para o leigo, vamos falar assim, como se você estivesse explicando para o público leigo mesmo, o que a gente faz na metabolômica fecal. Tá. Tô vendo só falar um oi, tem vários colegas, pacientes, parentes que eles já fizeram essa análise aí, já utilizam esse tipo de abordagem na prática clínica, dá um oi aí pro pessoal. Primeiro eu vou falar o que é metabolômica, tá? Para depois explicar o que é a fecal. Então, metabolômica é uma ciência ômica, assim como a genômica, assim como a proteômica, assim como a transcriptômica, né? A metabolômica, metabol vem de metabolismo e ômica de ciência de precisão. Então, a metabolômica é uma ciência que traz para nós uma informação do que está acontecendo acerca do nosso metabolismo. E eu sempre falo assim, já que é para leigo, né? Metabolismo as pessoas acham que está só associado ao peso corporal. Mas eu falo metabolismo de forma muito ampla, tá? Então, a gente está falando aí, sim, com certeza, do peso, do gasto energético, mas estamos falando aí de neurotransmissores, serotonina, dopamina, epinefrina. Estamos falando do nosso metabolismo, como que a gente metaboliza carboidratos, proteínas, gorduras, né, com os nutrientes. Estamos falando aí de nosso processo de detoxificação hepática. Estamos falando de marcadores de desbiose também, quando a gente fala de metabolômica, né, através dos metabólitos microbianos. Então, gente, é um metabolismo de forma global. Isso é a metabolômica, né? Então, é um estudo profundo a nível molecular do nosso metabolismo. E assim, os metabólitos, né, que é o que a gente avalia aí, que eu avaliei no doutorado, que a gente avalia nos exames, os metabólitos, eles são o resultado dos genes que já se expressaram, dos polimorfismos que já se expressaram no nosso organismo. A gente sabe que a genômica, pessoal, gene, a gente nasce com aquele perfil genético e a gente morre com aquele perfil genético, não muda. Então, a genética, na verdade, ela indica predisposições, tendências a doenças, a insuficiência de enzimas e deficiências. Isso é a genômica, a genética, né? Já a metabolômica, ela já é o reflexo do gene que já se expressou associado com o ambiente, tá? Então, o metabolismo muda, a metabolômica ela muda, ela não é a mesma quando a gente nasce, mesma quando a gente morre. Ela já mostra o que está acontecendo e precisa de correção urgente, tá? Então, é o gene mais. O que é o ambiente? A nossa microbiota intestinal, a nossa alimentação,
se a gente faz uso de medicação ou não, a nossa exposição a poluentes ambientais, se pratica atividade física ou não, questões como sexo, feminino, masculino, idade, tudo isso interfere na metabolômica. Então, só para vocês entenderem, apesar de ambas serem ômicas, precisão, uma identifica tendências, predisposições, e a outra identifica o que já está acontecendo e precisa de urgência para correção. Deu para entender aí? Deu para entender. Então, é um dos braços da abordagem multiômica que você... Exatamente. E a gente analisa... É um exame de fezes que eu pego quais metabólitos estão ali? Como é que funciona assim? Tá, vamos lá então. A metabolômica, ela não é só para a área da saúde. Metabolômica, doutor Eurípides, a gente pode avaliar os metabólitos do petróleo, para avaliar a pureza de petróleo, a gente pode avaliar a planta. Então, assim, ela é para várias áreas aí, tá? Na área da saúde, a gente analisa através de biofluidos, que pode ser fezes, pode ser saliva, pode ser urina, pode ser plasma, pode ser tecido, pode ser leite materno, pode ser espermatozoide. Então, toda substância que é ingerida e metabolizada pelo nosso organismo, né, esses são os metabólitos, eles podem ser avaliados em biofluidos e até cabelo, né? Hoje em dia tem estudos até de metabolômica com cabelo. Então, o fecal, eu particularmente estudei no doutorado, né, a metabolômica fecal, outros pesquisadores já estavam avaliando no plasma, na urina, e eu comecei essa linha na metabolômica fecal, que é mais nova, e foi um biofluido que a gente escolheu para ajudar a entender todo aquele quebra-cabeça, né, do plasma, e aí o que eu encontrei ali no metabólito, no biofluido de excreção, e a gente montar o quebra-cabeça e entender lá as hipóteses que a gente tinha em relação à cura do diabetes. É interessante que a metabolômica fecal, ela fornece uma informação para a gente da eficiência digestiva, né? Ela tem essas particularidades. A gente consegue entender a interação entre a dieta, né, o alimento ingerido, a microbiota e o hospedeiro. A gente consegue entender essa interação entre o hospedeiro, nós no caso, né, com a nossa microbiota. Então, ela é um biofluido aí que tem uma resposta muito interessante. É fácil a gente entender, né? Os alimentos, pessoal, e eles são metabolizados, né? Eles entram em contato com a nossa microbiota e ali são formados também metabólitos. Então, na metabolômica, todos os biofluidos, a gente tem tanto metabólitos dos hospedeiros, nós, quanto da nossa microbiota, tá? E aí, o biofluido fecal foi o que eu estudei e eu encontrei, né, metabólitos tanto do hospedeiro quanto da microbiota, mas a gente também pode, quer ver, na urina, é um outro biofluido bem interessante para a gente avaliar metabólitos do hospedeiro e da microbiota. Inclusive, é o que é utilizado hoje com mais respaldo na prática clínica, né? A gente tem aí um exame para avaliar algumas bactérias, ele inclui alguns metabólitos fecais, butirato, que a gente ouve falar muito, propionato, acetato, tem sim, tá? Essa análise que já está disponível, mas a gente tem o de metabolômica, que é utilizado na urina, que é o que eu utilizo na minha prática clínica, que, digamos assim, é um biofluido que já foi estudado há muito tempo, tem muito estudo, tem um número de estudo muito grande, tanto em condições de saúde quanto de doença, valores de referência de normalidade, anormalidade bem definidos. Então, hoje, que a gente avalia na prática clínica, avalia até plasma também, bastante, mas o que mais se avalia, mais é utilizado na prática clínica é da urina, por conta de ser um biofluido não invasivo, né? Um exame de urina não é uma técnica invasiva, é não invasivo, e tem muitos estudos, um número bem grande de estudos de mais tempo, né, com esse tipo de biofluido.
O, o da urina, eu não sei se todo mundo aqui já viu Outlander, aquela série, que ela experimenta a urina do paciente, isso tem um nome, né, que é urinoscopista, alguma coisa assim, antigamente, lá há 300, 400 anos atrás, pelo gosto da urina do paciente, eles faziam diagnósticos, né? Nossa, não conheço esse. Hoje Que em dia já estamos, na verdade, vendo ácidos orgânicos urinários, né, que é o que consegue detectar ali, que já é o resultado final do, do metabolismo mesmo, é o que gerou, né, que entra no ciclo de Krebs, entra no ciclo do ácido pirúvico e aí vai. E dependendo do que gerou ali, a gente sabe da onde veio aquilo ali. Tem doenças genéticas também, né, que eu consigo identificar disso. Mas então, nas fezes é algo mais novo, então, que o pessoal está. sim, é algo. Tem bastante estudo, digamos assim, que o número de. A gente tem um site, o Banco de Metaboloma Humano, HMDB, né? E aí a gente vê, assim, a gente escolhe até o biofluido e tudo, então a gente consegue perceber que no plasma e da urina tem um número de estudos muito grande, muitos metabólitos cadastrados, digamos assim, fezes está bem, está crescendo muito, tá? Tá assim, digamos metade, eu não lembro de cabeça, mas vamos supor que 10 mil na urina, 5 mil nas fezes. Então, ele está crescendo numa velocidade muito grande, até por conta desse aumento no número de estudos relacionados à microbiota fecal, né, que também vem crescendo exponencialmente aí nos últimos anos. Então, é algo que tem crescido muito e que eu acredito que daqui a um tempinho vai estar com um teste aí para a prática clínica nesse biofluido, tá? Excelente. Aí você entrou nesse meio, ninguém queria mexer com fezes, você falou, eu mexo. Aí tinha, sei lá quantos metabólitos, você queria abraçar todos. Você falou, não, pega leve, escolhe menos. Aí você acabou mexendo com os ácidos biliares e a sua degradação, né? Para o pessoal explicar um pouquinho, eu não sei se você conhece o professor Murilo Pereira, e se já teve aula com ele, quando ele vai explicar a conjugação dos ácidos graxos, os ácidos biliares no intestino, ele faz um teatro todo lá, que a gente cai na gargalhada, primário, secundário. O pessoal entender tudo isso, como que seria um ciclo normal desses ácidos? Só para o pessoal entender bem, assim, bem. É, eu já assisti uma aula do Murilo falando do Temal, né, que é um metabólito lá que está associado a um risco aumentado de doença cardiovascular. Dos ácidos biliares eu não tive a oportunidade de assistir ainda não. Mas é interessante, gente, assim, os ácidos biliares é importante que vocês saibam, primeiro, que eles participam da digestão e absorção de gorduras, tá? Isso é a função aí básica deles, tá? Eu até anotei aqui umas coisinhas para não deixar passar nada, né, dos ácidos biliares. Então, eles ativam e inibem receptores. O nosso organismo ele é uma classe muito importante, tá? Eu falo que as bactérias e os metabólitos, eles mandam no nosso organismo, né? Eles estimulam a liberação de hormônios associados a, por exemplo, GLP-1, peptídeo Y, hormônios tireoidianos também. Então, eles participam dessa questão associada à saciedade, que vocês gostam de saber disso. Gasto energético também, os ácidos biliares participam, e da homeostase glicêmica, que é o controle da glicemia. Por isso que eu escolhi primeiro esse grupo, doutor Eurípides, porque o foco do estudo era identificar porque algumas pacientes tinham a remissão total do diabetes e outras não. Então, é uma classe muito estudada nessa parte do diabetes, tá? Na melhora do diabetes, que estão envolvidos, e beleza. E aí eles têm também função antimicrobiana e tem alguns peptídeos antimicrobianos que se ligam a receptores do nosso organismo, por exemplo, a VDR, que é o receptor de vitamina D, ao FXR, que é um outro receptor, ao TGR5, e aí eles fazem tudo isso. Eles participam da saciedade, participam da perda de peso, participam da homeostase glicêmica.
e beleza. Aí essa é a função dos ácidos biliares. E aí a gente tem, gente, os ácidos biliares primários, que são os produzidos por nós, hospedeiros, a gente produz o primário, e a gente tem o secundário, que é produzido pelas bactérias, tá? Então, isso é importante. Então, o ciclo normal, os ácidos biliares e outros metabólicos, não só ácidos biliares, mas eles vão para o fígado, ali eles são conjugados, eles sofrem uma conjugação, né? E aí eles retornam, aí vão para o intestino, e ali as bactérias fazem desconjugação. No fígado eles conjugam com glicina, taurina, né? E algumas bactérias específicas, eu posso falar aqui bífido, lactobacillus, clostridium, essas classes de bactérias, elas são capazes de desconjugar os ácidos biliares, tirar lá a glicina e a taurina, a conjugação. Esses ácidos biliares no intestino, eles podem seguir duas rotas. Eles podem ser reabsorvidos, tá? Caírem na corrente sanguínea, serem reabsorvidos, ou eles podem ser excretados. Aí eles são excretados aonde? Na urina ou nas fezes, tá? E é importante que vocês saibam, os ácidos biliares secundários, aqueles que são produzidos pelas bactérias, eles têm uns valores de referência, de normalidade. Já foi visto que ácidos secundários em excesso, eles causam uma série de prejuízos, inclusive aumento do risco de câncer. Então, câncer coloretal, outros cânceres. Então, é muito... Isso já seria a metabolômica fecal. Já está me dando uma pista ali para eu olhar esse paciente com um pouco mais de atenção. Interessante. Todos os metabólicos, tem de aminoácido e tudo, mas como a gente está falando do biliar, né? Mas todos os metabólicos secundários, a gente sabe que eles têm um papel muito importante dentro de uma faixa de normalidade. É tudo como na vida da gente. É o equilíbrio. Saiu do equilíbrio, está mais alto, né? Ele vai começar a causar prejuízo. Aí a gente pode até falar que não é o ácido biliar, mas o T-mal, por exemplo, né? A gente sabe que o ele aumentado no plasma, ele está associado a maior risco de doença cardiovascular, né? A função renal também está alterada. Os ácidos biliares secundários, já no ácido biliar, os secundários estão muito associados a um risco aumentado de câncer. Então, aí, ó, por isso da importância, gente, a dieta, a alimentação, beleza, me alimento bem, Camila, tal, nananã, show de bola. Só que outra questão importante é a gente saber quem são as bactérias que estão no seu intestino. Se existe um equilíbrio entre elas. Se tiver em desequilíbrio, claro que você comer mal vai alterar essa microbiota aqui, e aí vai sair tudo mal mesmo, mas pode ser que você coma bem, só que essa microbiota que a gente vai desde o nosso nascimento, a gente vai colonizando, se ela não tiver em equilíbrio, aquelas bactérias vão pegar aquele substrato, aquela comida que você comeu e transformar em metabólico. Se tiver fora da normalidade, pensa, esses metabólitozinhos, as bactérias, elas estão ali, gente, é muito importante saber quem elas são. E eu amo sequenciamento de DNA bacteriano, eu amo isso. Mas é tão importante quanto ou mais entender o que elas estão fazendo, porque é isso que ativa ou inibe receptores no nosso organismo, que vai desencadear doenças, né? Camila, já existe algum exame padronizado para metabolômica fecal? Ou isso ainda está experimental? Porque na metabolômica urinária, os ácidos orgânicos urinários, sai lá o nível, o valor de referência, e uma literatura imensa falando valores elevados de ácido vanílico, por exemplo, são pacientes que estão degradando né? Exatamente, ele já tem a clínica, o que está acontecendo, qual cofator que está faltando, exatamente isso. Interessante. Já tem isso pronto no mercado? Não, mas eu espero que isso... Porque, assim, é uma questão de... Também eu acho biofluido não invasivo, né?
já está fazendo muito microbiota, é uma questão mesmo de... Eu tenho super interesse em fazer esse teste, em desenvolver, mas não está em desenvolvimento ainda não, de pegar valores de referência, de ver a conduta clínica, o que isso quer dizer, né? Inclusive, assim, vou dar uma dica aqui, hein, gente, se isso estiver acoplado a um exame de microbiota fecal, hein? Você saber quem que está ali e o que elas estão fazendo, hein? Aí sim, vai dar nome, endereço, Nome da... identidade, vai falar tudo. Maravilhoso, é o melhor dos mundos mesmo. Então vocês realmente estão na vanguarda aí, viu, Camila? E não me deixa para trás, não, que eu quero saber de tudo isso de primeira mão, viu? Estou no nível de pesquisa, mas, bom, enfim, eu tenho, a gente, como eu disse, pesquisa pode ser levada para a prática clínica, eu tenho, adoro desafio, tenho total interesse nisso aí. Então, seria isso, gente, é um biofluido bem interessante, responde muito sobre eficiência digestiva, porque, olha, foi o que eu falei, se você não está digerindo bem, se você não está absorvendo bem, gente, nada acontece. Você vai ter insuficiência de nutrientes, você não vai estar absorvendo aquilo ali, né? Então, a gente consegue entender pela metabolômica também, por isso que eu amo multi-ômicas. Olhar a metabolômica, mas depois também entender genética, entender a microbiota, porque assim, muitos desequilíbrios no metabolismo, que é o que o teste de metabolômica faz na prática clínica, o que o teste faz? Ácidos orgânicos é uma classe de metabólicos. Né? O que ele faz? Ele detecta desequilíbrios no seu metabolismo. É isso que ele faz. Né? E muitos desses desequilíbrios, pessoal, são causados por polimorfismos genéticos. Tá? Então, se a gente tem um polimorfismo que indica que a gente vai ter um risco maior da insuficiência da vitamina tal, e eu não faço nada para prevenir, porque se eu tenho esse polimorfismo, aí eu entro com a nutrigenética. Poxa, eu vejo cada polimorfismo e eu faço ação ali para modular a expressão desse gene, certo? Então, a gente até tem para a produção dessa vitamina tal, mas o receptor é defeituoso por um polimorfismo, que aí já é outro jeito de enxergar. Não, é maravilhoso. Então, o que acontece? Se eu não corrijo esse polimorfismo, doutor Eurípides, ao longo dos anos, junto com o nosso envelhecimento natural, a gente vai diminuindo a eficiência digestiva, nossa eficiência enzimática. Imagina isso junto com o polimorfismo. Aí tem um baque muito grande, por isso que a gente começa a desenvolver doenças a partir dos 40, 50 anos de idade, onde já tem um declínio da nossa eficiência enzimática, digestiva e tudo mais, ainda junta com polimorfismo e pronto. Aí a gente vê na metabolômica, ó, polimorfismo, mais o ambiente, mais processo de envelhecimento. Então, por isso que eu falo, quanto antes a gente avaliar a metabolômica, Camila, não tem sintoma, faz. Quanto antes você avaliar, se eu tenho sintoma, aí que faz mesmo. Se eu tenho exame de sangue alterado, aí faz mesmo. Porque o exame de sangue, gente, ele vê ali os níveis circulantes. Ele dá uma ideia do que está acontecendo. Né? Ele não vê a nível celular. A nível celular, você só vai ver ali na metabolômica mesmo. Porque quando o exame de sangue está alterado, ó, o negócio já está acontecendo, ó, há muito tempo. Então, avalie sua metabolômica, veja se tem desequilíbrios metabólicos. Em paralelo, conheça seu perfil genético, né? Faça, porque você vai estar prevenindo uma doença 10 anos antes dela acontecer. Porque você já entendeu ali as suas necessidades individualizadas, né? A personalização. Eu pego assim, pacientes. A minha mãe fez a metabolômica esses dias, vou dar um exemplo, né? Minha mãe tem 64 anos, né? Então, assim, quando a gente deixa passar muito tempo, e ela é diabética, tem histórico familiar diabético, a questão genética disso, então, quanto mais a gente vai deixando, mais desequilíbrios vão surgindo, então fica mais coisa para a gente corrigir, entendeu? Eu corrigi, eu tenho 36, eu corrigi ali a alteração de neurotransmissores que eu tinha, com certeza herdado, algum polimorfismo herdado gerou isso, eu tenho certeza que depois eu fiz o genético e bati tudo, um pouco alterada um marcador de produção de energia, ok. Da minha mãe com 64 anos, com os polimorfismos, com a idade,
a doença instalada, eu falei, mãe, foram 5 módulos alterados. Nunca é tarde, ainda bem que você fez, vamos entrar aqui, já sei o que usar, já sei os cofatores, já sei o tratamento assertivo. Mas quanto mais a gente deixa passar, é mais comum a gente detectar mais desequilíbrios, viu, pessoal? Que maravilha. Dos ácidos orgânicos urinários, no laudo, vem até assim, esse paciente com tal metabólito elevado, não adianta suplementar tal e tal coisa, e é melhor suplementar isso e aquilo outro. Eles dão até a direção do que a gente tem que fazer, né? Então fica muito mastigadinho. Assim, existem dois no mundo que fazem essa análise a nível clínico, né? 2 laboratórios aí que eles têm representação no Brasil, mas as análises nem são aqui no Brasil, né, doutor Eurípides? Eles são enviados para fora do Brasil. E Você sabe os nomes? Pode falar, não tem... tem o que eu gosto muito, que é o pessoal da Health Metrics, o Organics, Comprehensive, né? E tem o OAT da Great Plains, né? São os 2 aí que fazem a metabolômica. E assim, na verdade, eles dão um norte pro prescritor, pro profissional, né? Eles dão um norte ali em termos de sugestão e tudo, mas é muito importante que a gente entenda tudo que está acontecendo, por quê? Porque a clínica do paciente também deve ser muito levada em consideração no momento da conduta, né? Não só o exame ali, claro que é preciso, mas você entender a clínica do paciente, os sintomas que ele já apresenta, tudo isso direciona muito a gente para como a gente vai, qual bioativo que a gente vai usar, qual dosagem que a gente vai usar, e entender também esse polimorfismo é interessante até para a gente ver a dose, né? Um paciente que já tem desequilíbrio na metabolômica, de um metabólito alterado, junto com o polimorfismo que ele herdou o alelo de risco do pai e da mãe. Eu falei, nossa, esse bioativo, essa vitamina, tem que ser na forma ativa ou não, qual dosagem, então é muito importante que os médicos, nutricionistas, eles entendam essa nova área aí para eles terem mais ter mais assertividade no tratamento, né, dos pacientes. Maravilha. E pronto, do que você está vendo, pesquisando, metabolômica fecal no pós-bariátrico, o que você tem encontrado aí para falar para a gente? Então, muda a bariátrica, né? Ela muda a microbiota, muito bem estabelecida, e muda totalmente a metabolômica fecal, tá? Muda totalmente. A bariátrica, ela muda o trânsito intestinal, diminui o tempo do trânsito intestinal, diminui, falando de ácido biliar, altera o fluxo de ácido biliar. Então, a gente tem ali uma absorção maior de ácido biliar no íleo, tá? No íleo. E olha só, esses ácidos biliares em maior concentração no íleo, fica mais fácil eles se ligarem àqueles receptores que ativam e inibem coisas no nosso organismo. Então, pode se ligar ali ao FXR, que é um receptor associado à homeostase glicêmica, ao TGR5. Então, o que a gente tem encontrado muda, tá? Muda toda a produção de metabólitos aí, após a cirurgia bariátrica, porque é uma coisa bidirecional, tá, doutor Eurípides? Porque muda a microbiota muda o ácido biliar, e o ácido biliar muda a microbiota também, porque tem propriedades antimicrobianas. Então, é um mudando o outro. Quem começou primeiro? Não, é os 2 juntos, um mudando o outro, né? Então, a gente encontrou aí na metabolômica fecal, nas fezes ali, a alteração de aminoácidos, alteração de aminas biogênicas, putrescina, cadaverina, né, que a gente encontrou alteração de metabólitos do triptofano, a gente encontrou a soma das hexoses, que está muito associada aí ao metabolismo da glicose, fosfatidilcolinas, a gente encontrou. E aí foram a um mundo de metabólitos, 220, que eu escolhi no doutorado os ácidos biliares, né? E eu vi que eles nas fezes, após a bariátrica, eles diminuíram, né, na bariátrica, e eles alteraram, tiveram uma resposta diferente. A gente comparou o grupo que teve a remissão do diabetes, remissão total do diabetes, daquelas mulheres que eram todas diabéticas, tá, gente?
mas que não tiveram uma remissão total do diabetes. E os resultados bem diferentes. A gente encontrou uma assinatura que pode predizer quem vai curar o diabetes. É a nossa que a gente encontrou aí. Quem pode ter a cura do diabetes com a bariátrica. Olha só, fazendo... Antes de operar, faz a metabolômica e já dá para prever quem melhora e quem não melhora? Pois é, eu fui o primeiro estudo clínico a falar isso. A gente agora precisa, outros estudos com certeza estão sendo conduzidos, mas eu fui a primeira no mundo a ver que, olha, nós temos uma assinatura aqui. O cólico, a razão entre cólico e deoxicólico significativamente diferente entre o grupo que teve a remissão total e a que não teve a remissão total. Lembrando que o CDCA, que é o quenodeoxicólico, ele é um agonista do FXR, então bem associado mesmo com essa homeostase glicêmica. E eu encontrei um outro metabólito secundário, que é o tauro-urso deoxicólico, você já deve até ter ouvido falar aí. O tauro-urso é um metabólito secundário produzido por bactérias, totalmente, significativamente diferente entre os grupos. E a gente sabe que o tauro-urso deoxicólico ele é utilizado já como suplemento para tratar colestase e também alguns estudos já mostraram que ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, esses dois foram, digamos assim, os grandes achados que a gente encontrou aí. Mostramos para a literatura que pode ser uma assinatura da remissão do diabetes, né? E a gente chama atenção para novos estudos serem conduzidos com o tauro-urso deoxicólico para melhorar a sensibilidade da insulina, tanto dos pacientes que não tiveram remissão do diabetes com a cirurgia, quanto pacientes com diabetes mesmo, independente da cirurgia bariátrica. E também alertamos a literatura de que o uso de probióticos específicos, esse estudo dos probióticos com o intuito de modular os ácidos biliares, para gerar um perfil de ácidos biliares mais benéficos, talvez seja o pulo do gato, porque aí eles vão ativar, inibir os receptores. Isso também está associado, além da perda de peso, à melhora da homeostase glicêmica. Esse foi o nosso achado. Ainda tenho algumas classes de metabólitos para entender todo o mecanismo, um trabalho intelectual árduo, mas, se Deus quiser, a gente vai se aprofundar nisso aí. E trazer mais coisas para vocês e também para a literatura mundial, né, para ajudar aí com a nossa ciência e a nossa conduta na prática clínica, né? Não, com certeza, você vai patentear isso aí, vai ficar muito rica. Vai mexer com pesquisa. Quero, Deus te ouça. Não, maravilha. Eu sabia que ia ser top, top. Porque tô falando com uma cientista que tem curiosidade, que vai atrás, que está encontrando aí muita coisa interessante. Eu tenho certeza que quando fuçar nos outros metabólitos aí vai... Deus me dê força para fuçar nos outros metais. A gente sabe que vida de pesquisador, eles têm que fazer escolhas, né? Fazer tudo, ser tudo, mas eu peço a Deus que me conduza para o melhor caminho aí, sempre. Não, mas com certeza, só de descobrir essa assinatura aí, deve ter alguma empresa... Eu acho que eu deixei uma querendo. Deixei. Camila, eu sempre peço para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser livros da área, fora da área, qualquer livro que mudou sua vida. Olha, vou falar da área. Da área, a gente são artigos, né? Papers, né? São livros, vários papers com as palavras-chave, Google Acadêmico. Mas livros que mudaram a minha vida, eu posso falar Os Quatro Compromissos, Dom Ruiz. Quatro Compromissos, depois eu tenho até um post, eu li faz tempo, é um livro fininho que fala, não é de ciência, tá, gente? É de valores mesmo. E gostei muito do Poder do Agora. Do Poder do Agora eu gostei bastante. E gostei bastante do mesmo autor do Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro mexeu comigo, assim, que foi, assim,
sabe, de puxar o tapete, de eu repensar tudo que eu estava fazendo, do que eu queria ser, de propósito, sabe, gente, tudo, eu tenho uma busca muito por desenvolvimento pessoal, não só profissional, acho que isso é só um pedacinho da gente, né? Mas eu acho que a gente evoluir aí como ser humano e tentar querer sempre ser melhor é uma necessidade, né? Então, esse livro, o Poder Despertar de uma Nova Consciência, fala de o ego destrói a gente, então vamos ser mais a nossa essência, né? E o propósito é muito importante, porque as coisas sem propósito, um propósito é crescer e contribuir. Essa é a frase que eu acho que eu escutei nos últimos cursos, nos últimos tempos, em um curso de formação que eu estou fazendo, né? Que é a gente crescer, mas também contribuir com o mundo em igual proporção. Então, esses livros aí mudaram a minha vida. Maravilha, maravilha. E para finalizar, como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros? O espaço é seu, pode usar à vontade. Mesmo a Rose está falando Despertar de uma Nova Consciência, é isso mesmo, esse livro aí que eu falei, do Eduardo Tolkien, alguma coisa assim. Olha, gente, como me encontrar? Eu tenho minha rede social, nós estamos aí juntos, o Instagram é um canal que inclusive nos uniu, né, doutora Eurípides? Nos conectou aí através de um amigo, de um comentário, de alguma coisa. Vocês podem me encontrar aí. Eu tenho um site também, www.camilacardinellinutri.com.br, que eu estou reformulando tudo, vai ficar bem legal, isso vou ser em notícias. Eu estou atendendo, agora menos presencial, mas online para o Brasil inteiro, fora do Brasil também. Tem alguns pacientes que estão buscando a minha expertise. Estou palestrando em vários congressos, cursos. Então, estou no Instagram, estou no LinkedIn. Vocês podem procurar pelo meu nome, Camila Cardinelli. Não tem outra pessoa aí que, se quiserem, eu sempre falo, podem me chamar no direct. Eu sempre tento ver, eu sempre tento responder. O que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição de vocês aí para tirar dúvidas e ajudá-los. E tem a doutora, tem algumas pessoas comentando aqui. Eu falei muito, né, Eurípides, do desenvolvimento pessoal que anda junto com o profissional, né? E essa minha busca agora está bem forte. E a gente vai lançar um e-book agora. Vou passar aí esse Instagram da instituição internacional, né, que os profissionais, os colegas, nós montamos um e-book sobre superação de cada um em cada área da vida. Eu estou falando do meu profissional, né, da minha história, contando um pouquinho, e ficou bem interessante. Sigam aí quem está na live esse perfil, depois eu vou colocar no meu também, que vocês conseguem ter acesso ao e-book, entenderem e, quem sabe, também buscarem isso aí. Porque eu costumo falar o seguinte, essas ciências que eu comecei a entrar, estudei, elas me ajudam a gerar o equilíbrio bioquímico, né? O dentro para fora. Mas o equilíbrio fora para dentro também precisa ser buscado. E a partir do momento que eu, Camila, fiz as abordagens comigo e melhorei, identifiquei meu desequilíbrio, minha microbiota, aquela coisa toda, eu fui capaz de depois aprofundar mais o de fora para dentro, entendeu? E é exatamente isso que eu falo lá nesse e-book de superação aí. Isso que você disse é puro Caibalion, né? Não sei se você conhece as 7 leis do Caibalion, mas você está sendo regida e rege através dessas leis e às vezes nem está sabendo que são as 7 leis que movimentam todo o universo, vamos falar assim. E assim, eu fiquei muito honrado, tá? Foi assim, superou em muito minhas expectativas e você já era fã, mas você ganhou um fã incondicional aqui, porque o trabalho vai repercutir muito positivamente aí para a gente que
estuda as patologias intestinais, né, vamos falar assim. Eu tenho intuito de fazer mestrado, doutorado ainda, e tô na estrada ainda. O que você precisar nesse trajeto de alguém para ajudar em alguma coisa clínica aí, eu estou à sua disposição. Que honra, que honra. Que bom, eu fico muito feliz. Eu já estava acompanhando, depois eu vi lá o que você conhecer sua história também, que é incrível. Uma pessoa que também eu vejo um profissional que busca e busca e busca, e vai para cá e vai para lá, né, e sempre com essa sede de busca por conhecimento, mas também um ser humano maravilhoso. Foi o que eu senti. Você, a gente conversou e você já se abriu, já mandou seu podcast, né? Já se abriu a sua história, então a gente vê que é um ser humano mesmo. E eu acho que Deus une, né, as pessoas na mesma frequência, né? E eu fiquei realmente muito feliz com o seu convite, muito feliz mesmo. Agradeci aqui no meu caderninho de gratidão, que eu agradeço todos os dias. E também, olha, o que você precisar, o que vocês que estão aí precisarem, eu puder ajudar, contem comigo, que nós estamos juntos. Eu não sei tudo, eu sei pouquinho, mas o pouquinho que eu sei, eu vou compartilhar com vocês e quero aprender cada vez mais também. Maravilha. Quando tiver esses cursos aí, me fala, que eu sou devorador de cursos também, viu? Quer deixar algum recadinho final pro pessoal? É isso, um monte de gente, a gente aqui, a gente não viu os comentários, eu acho que a gente podia ter uns minutinhos, talvez responder alguma coisa aqui. Um monte de gente, a Anete entrou, mandou coraçãozinho, beijo, Anete. O Marcelo Sadi esteve aqui também. Então, a Rose perguntou várias coisas aqui, inclusive como você faz isso no seu atendimento clínico, né? Esses exames, falando um pouquinho, esses exames a gente solicita, como depois a gente falou, a gente solicita na prática clínica e eu interpreto os exames e a gente utiliza na nossa conduta, né? Tem pessoas que já vêm com exames, tanto de microbiota quanto de metabolômica, mas não tiveram um tratamento, uma dieta, uma conduta em cima disso. Então, eles vêm, eu faço esse trabalho de interpretação. É aqueles que nunca ouviram falar e eu percebo no meu questionário de avaliação, na minha avaliação com o paciente, eu já percebo alguns pontos que me sugerem desequilíbrios e eu vou a fundo pesquisar. Porque, gente, essas análises elas ajudam a identificar a causa das doenças e não somente os sintomas. Os sintomas, por exemplo, os neurotransmissores, né, doutora Eurípides? Gente, às vezes confundem, entendeu? Às vezes uma alteração, ela tem o mesmo, ela tem o mesmo sintoma, só com causas diferentes, né? Então, a gente tenta entender essa causa. Né? Uma depressão, por exemplo, pode ser alteração do metabolismo, né, na serotonina, pode ser na dopamina, pode ser na epinefrina, pode ser aonde que aí você fica assim, o que eu vou fazer? E até os próprios médicos, na escolha da terapia medicamentosa, tentam. Não, eu acho que é isso aqui, deixa eu tentar. E aí, com essas análises, a gente tem mais assertividade para a escolha, porque a gente entendeu a causa. É isso aí que a gente fala. A mesma coisa em relação à microbiota e tudo. Probiótico é excelente, tudo, mas a gente tem que saber aí o que a gente vai usar de acordo com a individualidade daquele paciente. Né? Aí eu falou do metabolismo, fecal, então seria isso. Eu acho que a gente conversou, deu para falar um pouquinho mais profundamente, acho que o pessoal entendeu bem. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito honrada mesmo. Muito obrigada quem participou aí conosco. Vai ficar salvo, né, doutora Eurípides? Vai sim, vai para o podcast também, vai para o YouTube. E termino sempre com a frase: gratidão. Gratidão também. E carpe diem. Show de bola. Crescer e contribuir. É isso aí, gente. Crescer. A minha frase hoje é crescer e contribuir. Vamos contribuir para um mundo melhor ao nosso redor, né? Que aí a gente, impactando quem está perto da gente, a gente cada vez mais vai conseguir impactar mais pessoas, seja com o seu conhecimento, seja com o seu amor, seja com o seu servir,
seja com o que você tem para oferecer. Maravilha. Fica com Deus, viu? Boa noite. Muito obrigado. E nutricionista pode sim prescrever esses exames, tá, Rose? Que ela perguntou aí. Tá bom? Um beijo grande, ó. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.